E Não sei. qual o risco a não estar dentro do padrão do e-social? Qual a multa? Como é que funciona A isso? gravidade disso tudo. Aí a gente olha um pouquinho essa jornada de fevereiro de 2022 até agora, setembro de 2023. Lembra que a gente falou que o e-social, na verdade, ele já vem em mutação ao longo dos anos. Saúde e segurança do trabalho, hoje a gente tem alguns eventos, eram mais eventos para serem declarados. Eu vou citar como exemplo treinamentos. Né? Nas primeiras versões, inclusive os treinamentos para o exercício da atividade, esses que são identificados pela equipe de segurança e que são obrigatórios, ou seja, o empregador ele precisa fornecer ao seu trabalhador, como exemplo, trabalho em altura. Um profissional que ele exerce trabalho em altura, além de ter grade de exames específicas para o exercício dessa atividade, o treinamento também é obrigatório. E aí, como foi ficando muito complexo o e-social para a saúde e segurança do trabalho, ou seja, um segmento que, diferente da contabilidade, que já faz o reporte de informações ao governo mensal, saúde e segurança do trabalho, tudo era físico, exceto a declaração do comunicado de acidente de trabalho. Isso já era de maneira eletrônica, mas era o único evento, nada mais. O restante eram documentos físicos, manuais de saúde e segurança do trabalho, muito papel. E as empresas de pequeno e médio porte, de novo, não eram fiscalizadas. Não eram fiscalizados. E muitos deles não investiam porque não entendiam o peso da responsabilidade, não eram orientadas, não tinham informação e também não eram penalizadas. Muita gente deixou, foi esperando, foi aguardando, o Empurra com a e-social barriga. entra ou não entra? É o famoso empurra com a barriga. Em fevereiro de 2022, houve a necessidade, a obrigação da remessa dos arquivos. Primeiro, muitas empresas, elas empurraram com a barriga, e quando você fala de saúde e segurança do trabalho, é um processo, é uma implementação. Eu não visito sua empresa hoje, conheço todas as necessidades, né, faço todo um diagnóstico e amanhã eu faço toda a entrega. Quando eu falo de saúde, segurança do trabalho e principalmente de uma implementação de cultura, é caminhar lado a lado com você, é entender a sua necessidade, saber onde você quer chegar, como seus colaboradores eles se comportam no dia a dia. Isso é uma assessoria de saúde e segurança do trabalho. A gente não vende papel, nós vendemos gestão de saúde e segurança do trabalho. É uma proteção, nós blindamos o empregador e garantimos a saúde do trabalhador dele. Em 2022, fevereiro, começou as primeiras remessas. Primeiro, as empresas não estavam orientadas, não haviam contratado o serviço. Houve um boom. Outro ponto, as clínicas, as empresas de saúde e segurança do trabalho, elas não tinham software, sistemas robustos que conseguissem trabalhar aqueles dados e enviar, porque elas tinham muito pouca qualificação. Inclusive, o segmento de saúde e segurança do trabalho, ele ainda é muito pouco profissional. Muito pouco profissional. Quando foi em março, a gente enviaria as informações de competência em fevereiro, até o dia 15 do mês subsequente, começou um grande desastre. As informações não chegavam e o governo, através de uma portaria, ele anulou as penalidades, não desobrigou o envio, mas ele anulou as penalidades até 31 de dezembro de 2022. De novo, todo mundo relaxou. Opa, não tem penalidade, eu não preciso nesse momento contratar uma empresa de saúde e segurança do trabalho, tá tudo bem. Vamos esperar a mudança do governo, será que o e-social de fato vai emplacar para a saúde e segurança do trabalho e tá tudo bem. As coisas foram acontecendo, empresas que entenderam o objetivo do e-social, que ele vai muito além do colaborador, né, de declarar informações do colaborador, mas ali tem também um interesse da Receita Federal de entender como esses prestadores de saúde e segurança do trabalho, que são muitos, eles declaram informação, eles se relacionam com seus contratantes, então tem não só o Ministério do Trabalho, mas também tem a Receita Federal, que tem um investimento muito grande em relação ao e-social. E quando você entende essa dinâmica, você percebe que não é algo que vai parar. Não é um investimento que ele vai ficar parado do governo. E aí começou de novo um boom em janeiro de 2023, porque não houve uma continuidade dessa portaria, ou seja, aquilo que já era obrigatório, porém sem penalidade, começou a se tornar obrigatório com penalidades. Aí, de novo, as empresas começaram uma procura de maneira muito aquecida por um prestador que conseguisse atender suas necessidades.
E aí você tinha clientes despreparados, achando que tudo se resolveria em uma semana. Não é uma realidade, porque já começa a existir uma exposição desse empresário que, de maneira antecipada, poderia ter tomado a decisão de contratar os serviços e não contratou. E, de um outro lado, aquelas clínicas que também eram despreparadas melhoraram um pouquinho os sistemas também de saúde e segurança do trabalho. Eles se adequaram, mas ainda também não estavam totalmente prontas. Processos irregulares. Eu falo muito de processo porque eu sou uma pessoa muito conforme, é o que a gente tem dentro do nosso negócio. E aquele grande cliente, pequeno e médio, percebendo que o seu prestador, durante o ano de 2022, também não se adequou, ele começou a se desligar dessa empresa e procurar outras. Ou seja, nós crescemos muito. A pandemia foi uma ótima oportunidade de crescimento. Alex, você cresceu durante a crise, você montou o seu negócio durante a crise? Sim. Na verdade, muita gente cresce a partir da dor. A minha transição também de ser um profissional CLT para um empreendedor foi a partir da dor. Mas eu enxerguei muita oportunidade. Mas voltando àquela questão, qual é a multa? Quanto que dói no bolso do empresário não respeitar essa lei? Emanuel, não só dói, mas vai deixar cicatriz. Tá? Hoje a gente fala de eventos que são relacionados para todas as empresas que possuem funcionários. Então a gente fala de uma declaração do risco que aquele trabalhador está exposto ou não, que é um evento chamado S2240, ou seja, todas as empresas precisam declarar esse evento. A ausência de S2240, o que é isso? É um evento relacionado, não é um evento... É uma lei? O que é isso? Isso. O E-Social ele determina alguns eventos que todo trabalhador ele destaca esses dados dos programas e laudos que foram elaborados pela equipe técnica. E aí eu pego o Emanuel enquanto funcionário, ele está no ambiente administrativo, ele não possui risco. Esse evento ele diz respeito a qual risco você está exposto. Olha o compromisso do empregador em declarar uma informação de risco sem uma empresa qualificada que identificou esses riscos. E esses riscos eles são destacados nos programas e laudos ambientais. Ou seja, se você não tem a gestão, você não tem proteção jurídica das declarações de informação relacionadas à saúde e segurança do trabalho. O primeiro evento é esse, guarda isso. Um dos eventos é exposição de risco. A gente declara essa informação ao governo. Toda vez que você faz um exame, seja ele na sua admissão, anualmente, no seu desligamento, é um segundo evento, é o S2220, é um evento de monitoramento de saúde. Então, anualmente você tem esse evento. A ausência da declaração de cada um desses eventos são multas a partir de R$ 1.200. Mas é R$ 1.200 por indivíduo, por funcionário? Por indivíduo, por evento. Então, por funcionário e por evento. Por evento. Então, só o Emanuel já tem 2 eventos. Entendi. Um de riscos e um de exame. Se você deixa de declarar esses 2 eventos, 2 penalidades. E com recorrência anual, porque Ou são seja, exames 2.400 por ano por funcionário. Por funcionário. Aí você imagina uma empresa que tem acima de seus 50, 100, 150 funcionários. E a gente está falando só sobre a ausência de dados. Imagina a declaração de um dado irregular. Vamos supor que o Emanuel, de novo, ele tem uma exposição a um risco e esse risco garante uma aposentadoria especial, ou seja, um tempo menor de contribuição para que você se aposente e a empresa não identificou esses riscos, não mediu esses riscos e não declarou esses riscos. Porque diferente do passado, os documentos eles eram físicos. Agora é tudo digital, né? É digital. O governo sabe num botão. E o colaborador. É verdade. O colaborador, hoje, ele acessa essa declaração de riscos como ele acessa o extrato da conta bancária. Então, a informação ela passa a ser muito mais transparente e não só transparente, ela passa a ser analítica para o governo, para fiscalização e para aplicação de penalidade.